Então, eu quero começar, né, com uma passagem bíblica em João 8:32, que fala que e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, mais uma vez aí, né, sobre a importância de nós conhecermos a verdade, né, pois é a verdade que nos mostra o caminho para a liberdade, certo? E em João 8:44 também está escrito que vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós sabemos que Satanás ele trabalha através da mentira para poder enganar as pessoas, né? Desde o início, né? Desde a época de Adão e Eva, foi através da mentira que ele entrou na humanidade, né? Que ele conseguiu aí, né, ter o poder sobre o ser humano. Então, a gente realmente tem que estudar, né? E, mais uma vez, aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Cristo, né, ele fala que ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida. E, então, por isso que o Rio de Ninho, ele sempre fala muito, né, sobre o que está acontecendo atualmente nos sermões dele. Ele fala muito sobre política, ele fala muito sobre as ideologias, né, sobre o que acontece nas notícias, né, sobre tudo que está acontecendo, né, porque nós precisamos conhecer a verdade. E o reverendo Sammy Amun, né, ele também fazia esse trabalho, né, sobre conhecer a verdade, saber o que está acontecendo no mundo. Então, a expressão ideologia de gênero, né, na verdade, ela não é reconhecida no mundo acadêmico, viu, gente? Né, ela é usada por grupos conservadores, né, como igrejas evangélicas, contrários aos estudos de gênero. Então, o termo acadêmico, né, é estudos de gênero. Alguns vão até mais além, né, dizem biologia de gênero, né, mas, no geral, é estudos de gênero. Então, na verdade, quem apoia, né, o que nós chamamos de ideologia de gênero, eles não concordam com o termo ideologia, né? Por quê? Porque ideologia, né, é uma ideia, né? Não é realmente algo que está ligado à ciência, né? Mas é uma ideia, certo? Então, eles não concordam muito com isso. Eles gostam desse termo estudos de gênero. E os estudos de gênero, eles estudam duas coisas: a identidade de gênero e a orientação sexual. Então, vamos entender aí os termos, né? Esses termos usados. Então, a identidade de gênero é a percepção que a pessoa tem de si mesma. Então, vamos supor que existe lá uma menina e ela não se aceita como menina, ela se vê como um menino, né? Então, ela se identifica com o gênero masculino. Gênero, né, é masculino e feminino. Mas está sendo expandido, né, esse termo gênero, né? Então, você pode se identificar, né, com um homem, se identificar com uma mulher, se identificar, às vezes, com um animal, se identificar com um adulto, se identificar com uma criança do sexo masculino, uma criança do sexo feminino, está sendo, né, tem várias identidades de gênero hoje em dia, né? A princípio, gênero é só masculino e feminino, né? Mas agora já existem vários gêneros, existem mais de 50 tipos de gêneros. Então, a pessoa, ela, nos estudos de gênero, né, eles promovem essa ideia de que identidade de gênero é a percepção que uma pessoa tem de si mesma, né, como sendo masculino ou feminino. E a orientação sexual é como ela, como ela se relaciona, né? Se relaciona a quem a pessoa direciona os seus desejos sexuais, afetivos ou amorosos. Então, por exemplo, né? Teve uma novela da Globo que tinha uma personagem que era uma moça e ela tinha uma identidade de gênero, ela se identificava como um rapaz. Ela se via como um rapaz. Mas ela tinha, a orientação sexual dela era, ela se atraía, né, a homens. Então, ela se via como um homem e tinha atração sexual por homens.
Então, isso é o que a ideologia de gênero defende, né? Que existe a identidade de gênero e a orientação sexual. Você já deve ter ouvido essas palavras, já, às vezes não sabe bem direito o que é, mas é isso que significa, tá bom? E essa explicação eu tirei do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento aqui do Brasil. Então, esses termos, né, eles estão aí, essa explicação é uma explicação dada pelas Nações Unidas. Então, para vocês entenderem melhor, né, os estudos de gênero, eles conseguiram, em 1990, que a homossexualidade, né, ela deixasse de ser tratada como uma doença mental. Então, a partir de 1990, a Organização Mundial da Saúde, né, que pertence à ONU, ela retira, né, o CID, né, não existe mais o CID para homossexualidade, ele deixa de ser uma doença mental. Então, qualquer psicólogo, né, a partir de 1990, que venha fazer aí, né, algum tratamento para homossexualidade, ele pode ser processado, porque a homossexualidade não é doença, né, pela OMS. A Organização das Nações Unidas, né, ela também, então, após declarar que homossexualidade, né, não é doença, ela também passou, né, a declarar que existe a identidade de gênero, né, e a pessoa ela tem que ser respeitada por isso, né? E em 2006, né, os especialistas em direito internacional dos direitos humanos de 25 países diferentes se reuniram para elaborar um material voltado especialmente para a proteção da comunidade LGBTQIAP+, e a reunião entre os especialistas, né, ocorreu na cidade de Yogyakarta, na Indonésia, e resultou na formação de um documento final, intitulado de Princípios de Yogyakarta. E nesses princípios, né, então, esses princípios são um documento internacional que reconhece as violações de direitos por motivos de orientação sexual ou identidade de gênero, como violações de direitos humanos. Então, qualquer coisa, né, que uma pessoa venha escrever, ou alguma regra, alguma lei, pode ser aí processado por violação de direitos humanos, né, qualquer coisa que vá contra a orientação sexual ou identidade de gênero. E a transexualidade, né, ela deixou também de ser classificada como doença pela OMS em junho de 2018. E aí começou, então, uma série de mudanças, né, a partir de 2018, e as pessoas transexuais começaram a ser, então, admitidas, né, em times, né, em competições esportivas. Então, se um homem, né, por exemplo, né, ele se identifica como uma mulher, ele tem a identificação, né, a identificação sexual com a identificação de gênero, né, ele se identifica com o gênero feminino, apesar de ele ter nascido, né, com sexo biológico masculino, mas ele se identifica como um gênero feminino, então ele pode competir com mulheres que são do sexo biológico feminino. Então, tem vários atletas, né, que nasceram homem, mas que se identificam, né, como mulheres, e eles estão competindo com mulheres, sendo que eles têm um pulmão maior, são maiores, são mais fortes, né, conseguem ter um potencial muito maior, né, dentro da competição. Mas devido a essas regras, né, impostas aí pela ONU, né, então está tendo toda essa mudança. Então nós vemos vários atletas, né, em esportes, inclusive esportes escolares, competindo com bolsa, né, às vezes em busca de uma bolsa escolar numa universidade. Aqui no Brasil nós temos a Tiffany Abreu, que é integrante do vôlei de Bauru, né, que é a primeira atleta trans. E isso está sendo passado para as crianças, esse ensinamento, né? De que a pessoa, ela nasce com um sexo biológico e ela pode depois
ter sua identidade de gênero, né? Que ela pode se identificar, então, como uma mulher ou como um homem, ou ela pode trocar, ela pode se identificar, né, durante um período da vida dela como uma mulher, de repente trocar, se identificar como homem. Enfim, pode trocar essa identificação, pode trocar também, né, por quem a pessoa se sente atraída, às vezes a pessoa é bissexual e é atraída pelos dois. Enfim, existe toda aí várias denominações, né, e isso está sendo passado em vários livros infantis, várias escolas, vários países estão estudando isso, né, estão passando isso para as crianças pequenas, em escolas públicas, né, e estava sendo feito, começaram a fazer isso aqui durante o governo do PT, né, e depois com a entrada aí do Bolsonaro como presidente, ele cortou e vários, aqui mesmo até aqui em Sorocaba foi descoberto livros comprados pela prefeitura anterior, livros incentivando aí o estudo da ideologia de gênero e a aceitação da ideologia de gênero. Bom, como que isso começou? Vamos aí para a parte da história, né? Vamos estudar um pouquinho aí sobre a história. Então, os antropólogos, sociólogos, filósofos, né? Quando começaram a estudar aí a arqueologia, começaram a perceber, né, a ver que em todas as civilizações antigas, bom, isso está escrito na Bíblia também, né? Existia uma liberdade sexual muito grande, né? Liberdade entre homens, né? Isso no Egito, né? Na África, no Japão, no Oriente, né? Na Indonésia, na China e na Grécia, que a gente sabe tem vários escritos, vários poemas, que é muito comum, né? Um homem mais velho ter aí um pupilo, né? Jovem, um moço, né? Como seu parceiro sexual. E isso era culturalmente aceito. Então, em todas essas culturas antigas, era culturalmente aceito. Assim como também era culturalmente aceito, assim, a iniciação sexual ser muito cedo, né? Então, meninas, às vezes, de 10 anos, ou crianças, né, já iniciar aí uma vida sexual. E, então, a gente percebe que começa uma mudança com a cultura judaico-cristã. Então, com o aumento, né, na Europa do cristianismo, né, e o judaísmo também, começa com o judaísmo, depois com o cristianismo e o próprio islamismo, que também tem a mesma raiz, né, essas três grandes religiões do mundo têm uma raiz só, né, então, e essa raiz, né, ela ensina que o homossexualismo é errado, e que a família, né, é um centro da sociedade, a humanidade da sociedade, que ela é sagrada. E depois começa a existir alguns outros pensadores, né, também, né, Buda, Confúcio, também traz algo assim sobre a importância da família, sobre a importância de controlar o corpo físico, né, de controlar os seus desejos sexuais, mas as culturas anteriores, gente, né, se a gente estudar, por exemplo, né, a cultura da Índia, né, o Kama Sutra, era realmente uma busca por satisfação física, por satisfação sexual. E então tudo era permitido. Então, de repente, né, esses pensadores, esses acadêmicos, eles começaram a estudar as culturas e começaram a ver, viu, mas a humanidade, ela viveu tantos séculos, né, desse jeito, assim, com toda essa liberdade sexual, e de repente nós estamos aqui sendo oprimidos por uma cultura judaico-cristã que não nos deixa ser livres, né, não nos deixa ir em busca de todo o prazer que o mundo pode oferecer, né? Então, de repente, os filósofos aí, os sociólogos e os antropólogos começaram a se questionar, né, sobre será que a nossa sociedade está certa ou será que essas sociedades que duraram aí milhares de anos é que estão certas, né?
Então, eles começam a fazer uma série de questões, né? E então outras pessoas começam a fazer questionamentos e perguntas e começam a fazer algumas pesquisas. E um pesquisador muito famoso, que é considerado aí o pai da revolução sexual, é o Alfred Charles Kinsey, tá? De Hoboken, perto de Nova York. E ele nasceu em 1894, ele foi um biólogo americano, professor de entomologia e zoologia. Em 1947, ele começou um estudo na Universidade de Indiana. E, na verdade, ele teve aí um problema sexual com a esposa. A esposa dele tinha um problema e ela sentia muita dor durante o relacionamento sexual. E eles foram em busca de um médico e acharam muito difícil resolver esse problema. Então, ele descobriu que tinha aí um tabu muito grande sobre questões sexuais. E ele começou a fazer um estudo, então, dentro da universidade sobre essas questões sexuais. Quem tinha problemas sexuais, né? Começou a fazer um grupo de estudo. E uma fundação, que é a Fundação Rockefeller, achou interessante esse estudo e decidiu investir aí $120 mil nesse instituto, né? Que a princípio era um instituto de estudos sexuais, e depois agora é Instituto Kinsey para pesquisa do sexo, gênero e reprodução. E esse cara, esse Alfred Kinsey, então ele começa uma série de entrevistas, a princípio, né, com os próprios estudantes da universidade, depois ele vai expandindo, ele viaja, ele faz essa série de entrevistas com várias pessoas, ele entrevista em torno aí de 3 mil pessoas sobre sobre o histórico sexual dessas pessoas. E ele chega à seguinte conclusão, né? Então, esses são os 2 livros que ele escreve, gente, desculpa. Então, é o comportamento sexual do homem, do humano masculino, né? Não homem, comportamento sexual do humano masculino, e depois ele escreve o comportamento sexual do humano feminino. E ele chega à seguinte conclusão. Desculpa, gente, estou pulando aqui. Bom, ele vende mais de 200 mil cópias nas primeiras 3 semanas. Olha o sucesso que o cara faz, gente. Isso em 1947, tá? Logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, aqui uma foto das mulheres aqui super assustadas aqui com os resultados da pesquisa, né, do Kinsey. E esse é o resultado, tá? A escala Kinsey, que é usada até hoje. E nessa escala, gente, na escala Kinsey, ele mostra através das pesquisas dele, através das entrevistas, que 50% da população americana, tanto de homens e mulheres, já tiveram algum comportamento homossexual. 50%, gente, tá? Já tiveram algum comportamento homossexual, seja ocasional, ou mais do que ocasional, né? Ou meio a meio, né? Ou um comportamento mais homossexual do que heterossexual, ou, né? E assim por diante. Mas chega, né, a um 50%, certo? De homens e mulheres, certo? Então, de acordo com a escala Kinsey, então 50% é heteroexclusivo, né? 14% é predomínio hétero homo incidental, 11% predomínio hétero homo eventual, eventualmente é homossexual, né? 9% mesma proporção, né, de relacionamentos homossexuais e heterossexuais. Bom, gente, e assim por diante, né? Então, aí a gente vê, mas caramba, né? 50% da população americana padrão, assim, já teve um relacionamento homossexual, já teve experiência homossexual. Nossa! Então é uma coisa comum, né? Então é uma coisa que todo mundo faz. Então o pessoal está escondendo, né, o que faz. Então, na verdade, a humanidade ela está igual ao que era antes do predomínio da cultura judaica cristã. Então, então eu vou tentar também. Todo mundo faz. Nessa conclusão que as pessoas chegam, né? Então,
será que esse estudo foi realmente honesto? Então, vamos lá, né? Então, quando o livro foi lançado, foi aquele boom, né, nos Estados Unidos, muitas entrevistas, muita coisa, muitos jornais divulgando o resultado das pesquisas, mas algumas pessoas realmente leram o livro, né, e foram, mas como que essa pesquisa foi feita? E vários pesquisadores, vários acadêmicos criticaram o Kinsey pela pesquisa que ele fez. Por quê? Quem ele entrevistou? Vamos analisar quem ele entrevistou. Então, ele entrevistou aí em torno de 2.000 homens, né? E entre os brancos entrevistados, 782 homens eram não delinquentes, ou seja, pessoas que estudavam na faculdade, ou ele foi para outras faculdades também, pessoas comuns. 782 homens brancos não delinquentes foram entrevistados. E 946 homens brancos que foram entrevistados eram pessoas que estavam nas prisões, estavam presas por alguma razão, né? Seja ela roubo, assassinato, abuso sexual, estupro. Então, a gente pode perceber aqui que, poxa, mas essas pessoas, elas representam um americano normal, né? Então, 6 pessoas, né, homens brancos, foram entrevistados e 782 eram não delinquentes e 946 eram delinquentes, né, já vindo aí de um histórico mais violento, né, com mais problemas, provavelmente problemas na família. E a mesma coisa se repete, né, entre os não brancos, que 243 eram não delinquentes e 95 delinquentes. Entre as mulheres, das mulheres brancas entrevistadas, 84 eram não delinquentes, 260 eram delinquentes, eram mulheres presas, prostitutas, presas por alguma razão, né? Homicídio. E as mulheres não brancas, 86 eram não delinquentes e 45 delinquentes. Só que pouca gente realmente estudou o livro e percebeu esses dados, né? A mídia, em geral, só divulgou a escala Kinsey, que 50% da população americana tem um comportamento homossexual ocasional, né? E assim por diante. E isso ficou na cabeça das pessoas, certo? Uma outra coisa também que passou despercebida aí nos estudos do Kinsey é que ele fez um estudo com mais de 300 crianças. E nesse estudo, nessa tabela que está no livro, né, ele mostra que crianças com 5 meses, né, ela pode ter até 3 orgasmos. 11 meses, 10 orgasmos em 1 hora. Isso é meninos, tá? Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, né, teve 7 orgasmos em 9 minutos, ou 11 orgasmos em 65 minutos, e assim por diante. Isso aqui é muito estranho, né? A gente fica até meio, né? Daí a gente pergunta, mas como que ele conseguiu isso? Que experimento ele fez, né, com essas crianças? Bom, o experimento foi o seguinte, gente. Ele pegou um pedófilo, que se chama, no livro, né, que se chama Mr. Green, né? E ele entrevistou esse pedófilo que tinha abusado, né, de mais de 200 crianças, e ele também entrevistou pedófilos nas cadeias, nas prisões, mas esse em especial, esse Mr. Green, ele tinha algo interessante, que era o seguinte, ele estava solto, ele ainda estava abusando crianças, e ele não denunciou esse cara para a polícia, inclusive ele protegeu esse cara, e usou esse cara para pegar esses dados, ele pedia para esse cara escrever o que acontecia quando ele abusava as crianças. E isso, né, gente, só foi descoberto nos anos 80 com essa mulher aqui, tá? Que é a Judith Reisman, que escreveu esse livro, Kinsey, Crimes and Consequences. E ela teve uma filha que foi abusada sexualmente quando era criança,
e depois ela acabou, por questões psicológicas, ela acabou morrendo na adolescência. E ela começou, então, uma campanha contra a pedofilia. E ela começou a estudar, ela fez doutorado, e ela começou a analisar aí o relatório Kinsey. Isso já, o Kinsey escreveu em 47, e ela fez isso nos anos 80. Então, só nos anos 80, alguém realmente veio a público, né? Foi nas mídias, nos jornais, nas revistas, com relatos de pessoas que tinham trabalhado com Kinsey e falavam, então, como era feito, quem era esse Mr. Green, esse Sr. Green, esse pedófilo, né? E, inclusive, ele chegou a filmar, né? A equipe chegou a filmar esse pedófilo. E algumas pessoas, alguns assistentes, inclusive, diziam que o Kinsey também abusava de crianças. E o que aconteceu com a senhora Judith, né? A imprensa caiu em cima dela, dizendo que ela era uma extremista, conservadora, ela foi totalmente, assim, desacreditada, dizendo que ela era... As pessoas, né, os jornais, as revistas diziam que ela era uma assim, uma criadora uma conspiracionista, né? Estava criando aí uma teoria da conspiração. Enfim, a grande mídia, né, o mundo acadêmico não deu atenção aí à senhora Judith, né? E por causa desses estudos, né, do Kinsey, então, foi criada, então, a Associação de Amor, né, que é a NAMBLA, né, que é a Associação de Amor entre Garotos e Homens Norte-Americanos. E essa associação, ela existe, gente, eles fazem congressos para defender, né, que um menino, né, ou uma menina que esteja disposta a ter um relacionamento com uma pessoa mais velha, ela tem essa liberdade de ter esse relacionamento. Então, para essas pessoas, né, o conservadorismo, ele está, assim, impedindo as crianças de ter um desenvolvimento sexual saudável. Então, isso é que os teóricos, né, a favor aí da NAMBLA dizem, né? Isso está se desenvolvendo, gente, tá? Então, existe aí, por exemplo, né, essa propaganda estava no Facebook, né, numa propaganda sobre o Dia do Orgulho Gay, né, e está escrito aqui que pedofilia é uma orientação sexual natural. Lembra que eu falei para vocês sobre orientação sexual? Né, que é como a pessoa se sente atraída por um homem ou por um animal, né, tem várias orientações sexuais, e daí, agora, né, a campanha é orientação sexual orientação sexual por crianças é algo natural, não é uma doença. Então, existe, inclusive, né, palestras no TED Talks, não sei se vocês conhecem TED Talks, um site no YouTube que realiza palestras acadêmicas que pessoas, né, que são acadêmicas dizem que pedofilia é uma orientação sexual, que deveria ser aceita por membros da sociedade. Isso aqui foi o Rio de Link que mostrou num dos sermões dele. Mostrou, inclusive, um pedaço dessa moça falando. E esse Kinsey, gente, depois de a gente analisar aí, né, a gente talvez até pensaria, né, nossa, então agora as pessoas estão enxergando ele como ele é? Infelizmente não, gente, olha só. Em 2004 foi feito um filme com Liam Neeson, né, que é um ator aí que fez vários filmes muito bons. A Laura Linney, né, também que é uma atora que já foi indicada ao Oscar. E o nome do filme é Kinsey, vamos falar de sexo em português, né? E esse filme, gente, traz a biografia do Kinsey como um cara que quebrou barreiras, que mostrou a realidade sobre o ser humano, que mostrou como o ser humano deve ser livre, como o comportamento, né, sexual tolhido, né, cortado aí pelo pensamento judaico-cristão, né?
Então, um cara que é tido aí pelos acadêmicos, pela arte em geral, como um libertador, né, que veio para libertar-nos das amarras, né, do que nós consideramos ser pecado, né. Então, para a gente ver aqui, né, as críticas do Rotten Tomatoes, que é um site aí de críticas, né. Então, os filmes históricos deveriam servir para reanimar o passado com honestidade, insight, né, e uma certa porção aí de entretenimento, né? E o 15 de Bill Condon é um preeminente exemplo disso, né? Que então uma verdade inalterada, sem adulterações, sem mudanças, né? Então tá mostrando a verdade, né? Mostra ele como um herói. Então é isso, gente. Nós já estamos aqui no final, né? Já estou passando o tempo já. E hoje a gente estudou o 15, a semana que vem, gente, que é a parte 2 aí do nosso estudo sobre ideologia de gênero. Nós vamos estudar, então, o 15 foi em 1947, né? Eu mostrei para vocês o resultado aí em 1980, por aí, né? O que aconteceu durante esses 40 anos? A Revolução Sexual. Quem afetou? Quem foram os teóricos? Quem foram as pessoas que tentaram transformar isso em biologia? Né? Então, só para terminar, quero só passar uma última. Né? No Johnson Byung, página 448, fala: por que nos casamos? Para podermos nos assemelhar a Deus. Deus existe como um ser unificado que contém as características duais de masculinidade e feminilidade. Como homem ou mulher representam as características divididas de Deus, têm que se unir num só e tornarem-se como uma semente para voltar à posição original de Deus. Então, o homem e a mulher têm essa responsabilidade, né, de se unir, de se tornar uma imagem de Deus, né? E isso tudo impede a nossa responsabilidade de ser cumprida, né? Então, encerro aqui, semana que vem a gente continua.